Sexta-feira é dia de Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o O Voto. E que a poucos dias de sermos novamente chamados às urnas, juntei um trio que tem muito a dizer sobre esta que é apenas a segunda volta de uma eleição presidencial em Portugal. Eu sou o Vasco Galhardo e tenho hoje comigo a Joana Zaguri, que já é uma habitué deste programa. Olá, Joana. Olá, Vasco. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E para lhe fazer companhia, trouxe dois estreantes, Enido Menezes e José Pedro Mozos. Olá os dois, bem-vindos ao Geração V e obrigado por se juntarem a nós. Olá, obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite, Vasco. Era uma coisa que eu queria dizer e parabéns pelo movimento Eu Voto. É extraordinário e queria aproveitar este momento. Muito obrigado, Enido. Começo já por ti. Quero saber o que é que tens achado destas presidenciais, se tiveres algo a assinalar, mas principalmente saber o que é que achaste deste último debate da passada terça-feira. Sim, portanto, segunda volta. Eu não me sinto representada por nenhum dos candidatos. Okay. Eu penso que José Seguro transformou isto num combate contra o populismo e André Ventura transformou esta segunda volta num combate ao socialismo. Portanto, eu por norma, sendo uma democrata cristã e acima de tudo fazendo parte daquilo que é a direita democrática, sou contra o populismo e debato-me contra o socialismo. Portanto, naturalmente não tenho um representante ideal nesta segunda volta. Agora, assim sendo e tendo que escolher-se um presidente, estamos aqui num caso eu acho que é de mal menor. Portanto, o que é que eu menos quero, quem é que eu quero que não seja Presidente da República nos próximos 5 anos? Acho que tem que cumprir os mínimos olímpicos, portanto tem que ter uma visão clara para o país, a nível de política externa, tem que ter uma visão clara do que é que pretende promulgar, votar, uma visão clara de como é que, tendo em conta toda a narrativa internacional que nós estamos, como é que ele posiciona Portugal na União Europeia, como é que se posiciona a União Europeia perante a NATO, perante o nosso maior aliado, que sempre foi os Estados Unidos da América, na situação em que está e por quem é que está a ser presidido. Portanto, acho que, e tendo visto o debate e analisando o debate, voltamos aos mesmos erros da primeira volta. Não se falou das questões para um Presidente da República, falou-se dos mesmos temas mastigados de sempre. Portanto, parece que estamos aqui numa eleição legislativa em que todos querem ser primeiros-ministros, mas o primeiro-ministro não vai ser nem José Seguro, nem vai ser André Ventura. E quem é a culpa, dos candidatos ou dos moderadores? Honestamente, de nenhum. Eu acho que nós estamos numa fase política em que há aqui uma teoria da proximidade, ou seja, os candidatos falam de temas que são próximos às pessoas no imediato. E como neste momento, por exemplo, o tema da saúde é um tema que toca a muitos portugueses no imediato, na teoria da proximidade. António José Seguro tem falado muito de saúde. Tem falado muito de saúde, assim como André Ventura, mas eu não acho que eles falem de saúde porque tenham propriamente uma solução para a saúde. Isso foi visto no debate, no último debate que tivemos. Eles falam de algumas soluções, mas não são fundamentadas nem desenvolvidas ao ponto de dizer assim, não, isto é a solução para a saúde, não, até porque também não é a função deles de saberem. Isto é uma função de alguém que governa, de um primeiro-ministro, não é de um Presidente da República. Eu acho que mais uma vez naquele debate vimos dois candidatos a confundirem a eleição para o que estão a concorrer e depois não falam de temas que eu acho muito importantes para um Presidente da República, que é, muito bem, uma revisão constitucional. Eu não acho que tenha que se ter medo de uma revisão constitucional. Aconteceu em 82 e aconteceu em 89. O que tem que se ter medo é o sentido da revisão constitucional, porque nós temos um partido como o Chega, representado aqui pelo André Ventura, apoiado pelo Chega, que fala de temas como castração química, pena de morte, pena perpétua. Isto aqui altera completamente o precedente da Constituição. Não é alterar a Constituição, é alterar o regime, é uma nova Constituição. Portanto, quando eu digo que destes temas de revisões constitucionais não há que ter medo, porque a Constituição existe e tem que ter as suas devidas alterações consoante o decorrer do tempo, é o sentido da alteração da Constituição que me preocupa. E que uma vez mais nós vimos no debate André Ventura a falar, e lá está, esta grande narrativa de quem é que a direita, porque é que a direita não se proclamou logo a apoiar um candidato de direita? Eu acho que é porque o candidato em si sempre atacou no seu percurso político quem é a direita democrata, portanto, os democratas cristãos e os democratas sociais, o social-democrata, até ao ponto em que ele chegou a chamar ao PSD a prostituta política em Portugal. Portanto, como é que ele primeiro critica, da forma que nos critica, e depois quer o apoio da direita democrática? Obviamente que não o tem. E ele fala lá de um tema, que era isso que eu queria trazer, que é a imigração. Ele fala da imigração neste debate com o António José Seguro, em que eles têm claramente duas visões muito diferentes. E que para uma pessoa que é democrata cristã, nós nunca podemos deixar de falar que, ok, queremos imigração regulada, claro que sim, imigração em que as pessoas se adaptam aos nossos costumes e aos nossos valores, claro que sim, que cumpram a lei, claro que sim, mas não deixam de ser pessoas. Tem que haver imigração com humanidade. E a forma como André Ventura sempre tratou o tópico da imigração, com outdoors pelo país, como agora se viu, isto aqui não é o Bangladesh, quase como disse a Cecília Meirelles nas linhas vermelhas recentemente, quando ela disse, quer dizer, então uma pessoa que seja do Bangladesh e que venha para Portugal cumprir a lei, que se adeque aos nossos costumes,
chega ali e vê aquilo e parece que já não é bem-vindo em Portugal. E isto não é uma postura de um candidato que possa ser Presidente da República e a figura maior do nosso país. Portanto, há ali vários temas, como a imigração. Para fechar, sim, mesmo para terminar, ele falou ali vários temas, como a imigração, da qual eu não me revejo, mas depois também tem António José Seguro, quer dizer, fala da saúde, mas sem nenhuma ideia concreta para apresentar. Falam daquilo que é a relação do Presidente com o Primeiro-Ministro, falam de uma hipotética revisão constitucional, mas depois nenhum dos dois desenvolve em concreto no quê. António José Seguro diz, não é preciso uma revisão constitucional para mudar. Eu concordo. Então, mas o que é preciso mudar? Também não desenvolve. Portanto, eu não ficaste esclarecida, então. Não fiquei esclarecida neste debate e não fiquei, acima de tudo, confiante em nenhum dos dois que seja eleito. Agora, acho que estamos aqui numa situação de mal menor, que é, independentemente da linha, isto para mim não é a direita nem a esquerda, é sim um fenómeno de, muito bem, temos de decidir um Presidente da República, então temos que escolher aquele que menos vai danificar o Estado de Direito Social, que menos vai danificar a democracia e que menos vá colocar em causa aquilo que é a nossa normalidade. Pronto, acho que é nisto que as pessoas têm que pensar no dia 8 e não é uma questão de direita nem de esquerda. Exatamente. Zé Pedro, neste sentido, nós temos visto muitos apoios públicos de António José Seguro, da esquerda à direita. Que impacto é que achas que estas declarações de apoio têm no eleitorado? E te perguntar se este novo cartaz de André Ventura, a dizer que quando estão todos contra um homem é porque ele está no caminho certo, se não pode funcionar a seu favor. Ou seja, se não podem estes apoios a Seguro ter o efeito inverso. Eu creio que não. Acho que não tem o efeito inverso na medida em que os apoios demonstram uma separação clara entre o candidato que está, sim, a representar o sistema, não tem vergonha de representar o sistema, porque o sistema também significa representar a separação de poderes, o primado da lei, o respeito pelos resultados eleitorais, pelos adversários políticos. E, portanto, há todo um conceito de sistema de que André Ventura diz não fazer parte, mas em que ele está perfeitamente integrado. E, portanto, há aqui duas questões na pergunta que fizeste que eu acho importante diferenciar. A primeira é a questão dos apoios e depois a questão do cartaz. A questão do cartaz, André Ventura dirá sempre o que der mais jeito na altura que for. E, portanto, se ele tivesse apoios de relevo na área da direita, por exemplo, ele tenho a certeza de que os destacaria com pompa e circunstância. Claro. Não os tendo, tira da algibeira o argumentário da vitimização, do estão todos contra mim, isto é o sistema contra um homem só. Minha pergunta é se essa narrativa funciona. Essa narrativa funciona para os objetivos que André Ventura tem, mas não é necessariamente um problema também para António José Seguro. Porquê? E é aí que está a questão também dos apoios. Eles têm objetivos diferentes nestas eleições. O objetivo de António José Seguro é, de facto, chegar a Belém e ser Presidente da República. André Ventura já cumpriu o seu objetivo, que era poder proclamar que é o líder da direita, poder dizer que... Não, pode proclamar no sentido em que é um líder de um partido de extrema-direita e não há a direita democrática representada nesta segunda volta. Não é? Sim. E, portanto, ele poderá dizê-lo. Depois, a adesão à realidade é sempre um debate que nós podemos ter sobre tudo o que André Ventura... Considero que ele é de extrema-direita. Acho que ele é de extrema-direita e é uma extrema-direita populista, demagógica, que goza muito de um certo discurso de é ele contra o sistema, que permite que depois não se catalogue como direita e seja uma outra coisa, mas há muita coisa no programa de André Ventura que seja direita. Mas, independentemente disso... O que André Ventura trazia para estas eleições como objetivo era desbloquear na cabeça de eleitores a possibilidade de votarem nele numas outras eleições que não estas. Isto é, há um objetivo claro de André Ventura, que é o de, por um lado, captar novos eleitores, e quem desbloqueia psicologicamente a ideia de eu nunca votei Ventura, essa ideia, uma vez morta na cabeça de uma pessoa, quem votou uma vez pode votar uma segunda, claro. E, portanto, esse é o grande objetivo de André Ventura nestas eleições, chegar a uma percentagem que permita dizer que ele representa, por exemplo, 1/3 dos portugueses. E um número. Os 30%. Sim. Ou mais até que Luís Montenegro. Os 2 milhões. Os 2 milhões. Ele neste momento capitaliza 1,3, não é? Exato. E agora vamos ver quanto é que ele vai ter. Mas a questão aí é precisamente essa. Ou seja, o objetivo de André Ventura... O objetivo de André Ventura é renovar um bocadinho o seu argumentário enquanto vai renovando também alguns preconceitos ou derrubando alguns preconceitos na cabeça de novos eleitores. Por isso é que ele gosta nisto. Atenção, eu acho que nós temos que mudar aqui um bocadinho a narrativa que temos utilizado no país nos últimos 4 anos, que é como é que é possível André Ventura estar eleito. Eu acho que a questão devia ser como é que é possível
as pessoas votarem no André Ventura, tendo em conta o que o André Ventura diz. Mas isso é que é o grande problema, porque ele está eleito porque as mas pessoas isso é uma assim o confusão. querem. Sim, mas eu não estou aqui a fazer um julgamento, digamos assim, sobre as pessoas que votam em André Ventura, porque há muitas razões para isso, algumas Certo. condenáveis, outras atendíveis, obviamente. Não, mas umas bastante suscetíveis. Mas aqui a questão é não confundir o líder com o seu eleitor. Não é? Certo. E, portanto, quando estamos a falar do líder, analisamos o líder e neste caso é André Ventura. Ele tem um objetivo muito claro para estas eleições, que é desbloquear na cabeça das pessoas a ideia de votar André Ventura, normalizar a ideia de votar André Ventura ou de votar Chega. E António José Seguro quer de facto chegar à presidência da República. Isso foi muito evidente no debate. Eu discordo um bocadinho da análise que fizeste, não por não achar que o debate foi aborrecido, porque também acho que teve ali momentos fracos de alguma... foi mesmo aborrecido em algumas partes. Mas eu acho que isso se deve ao facto de António José Seguro ter de facto querido discutir os temas da presidência. Quando falavam de saúde, não cabe ao Presidente da República propor soluções para a saúde. O que ele diz é que tem um pacto que quer propor. Eu sei que isso pode ser aborrecido. Não, mas é que não pode. Não, ele foi bastante claro naquilo que eram os pactos que ele queria. Agora, há um documento sobre esse pacto. Não, mas ele não definiu. Há um documento sobre o pacto, mas que ele entregou à comunicação social no minuto em que no primeiro debate de todos com André Ventura se falou disso. Precisamente, mas não é só isso. Mesmo esse próprio documento não define linhas orientadoras, mas não pode definir mais. Porque não pode definir a questão mais, porque não é uma quem vai negociar aquilo são os partidos que foram eleitos com um programa eleitoral numa outra eleição. Mas foi e cabe ao Presidente da precisamente isso que República defendeu no debate. Exatamente. Eu quero um pacto partidário que se sobreponha à instabilidade política e às eleições sucessivas. Vai usar a magistratura de influência, não é? Sim, a magistratura de influência é um termo que pode soar assim como um palavrão, mas foi cunhado muito por Mário Soares. E tem muito a ver com a ideia de o poder da palavra do Presidente. E eu tenho a certeza de que António José Seguro tem uma ideia da sua magistratura de influência bastante clara. E ela vai sendo cada vez mais evidente consoante vamos conhecendo melhor o candidato presidencial António José Seguro, que passa fundamentalmente por um lado, promover estes pactos. E é verdade que não se consegue ser muito concreto. É aborrecido dizer... Eu concordo contigo. Eu quero pactos. De António José Seguro, nem de André Ventura, de falar da saúde ou de falar da mobilidade. Isso são funções governativas. O Seguro tentou, nesse debate, manter-se fiel de André Ventura. Não, mas é aí que eu discordo. Eu acho que eu preciso passar aqui para a Joana. Mas acho que há aqui um ponto prévio. Deixa-me só concluir. Deixa só o José Pedro e já te faço uma pergunta. Só porque eu acho que a ideia do debate foi prejudicada pela postura de André Ventura, que tentou vincar várias vezes que António José Seguro só dizia generalidades, mas aquilo é consequência de entender bem os poderes do Presidente. Os poderes do Presidente são limitados e isso é uma eleição para Presidente da República. E, portanto, não cabe a António José Seguro nem a nenhum candidato presidencial propor soluções para a habitação, para a saúde, para a educação. Cabe, no entanto, dizer, por exemplo, sobre a reforma laboral, António José Seguro é muito claro, diz que se ela for tal qual está, veta. Também é muito claro sobre saúde, na medida daquilo que pode ser, falando do pacto e das 6 linhas orientadoras. Joana, já vais poder comentar o que o Zé Pedro disse, mas queria te perguntar, tu és militante do Partido Socialista, fazes parte daquela facção que se nubou António José Seguro? Porquê que eu tenho que levar sempre com isto? Quer dizer... Uma pergunta, respondes se quiseres. Ou o Seguro foi sempre o teu candidato? Mas era segredo? Não, claro que não é segredo. Então já falamos sobre isso aqui várias vezes. Exato, por isso é que eu perguntei. Mas não, Vasco, por acaso António José Seguro não era o meu candidato por defeito. Eu, aliás, até sábado das eleições ia votar Manuel João Vieira. E eu não me importo de dizer isso aqui. Era um voto de protesto. Muito bem, tens todo o direito. Era um voto de protesto aos restantes 10 candidatos. Não sentia que nenhum deles me representava. E não vou entrar aqui numa discussão do que é socialismo e do que é que não é socialismo, se vivemos num país socialista, se não vivemos. Não temos tempo para isso. Não temos tempo para isso, até porque isso é uma discussão que precisa de ser aprofundada e é uma discussão que é necessária na sociedade. Nós, aliás, já falámos aqui sobre a esquerda, já falámos aqui noutro episódio sobre a esquerda e os problemas da esquerda, e portanto aqui esse pormenor não interessa, não é isso que me leva a escolher um presidente da República. António José Seguro não era o meu candidato por defeito porque eu procurava um perfil tipo que depois, no sábado, vim encontrar. No sábado, em quem? A fazer nele próprio. Nele? Ok. Mas foi um voto genuíno
Então o dia de reflexão funcionou para ti. É exatamente isso que eu ia dizer. Afinal, é O importante. dia de reflexão serviu para mim. Eu que acho que o dia de reflexão só serve para os partidos e para os candidatos descansarem das Um semanas de bocadinho. campanha. Sim, E que acho também ótimo. precisam, Atenção, coitados, eu como claro. pessoa que já fez campanhas sabe que aquele dia é necessário. Sim, sim. Tenho-te a dizer que no dia de reflexão decidi, eu não acompanhei estas eleições como normalmente. Mas dizem que muitas pessoas decidiram só ou no Sim, próprio dia ou sim. uns dias antes. Sim. No E António José Seguro, voto no António José as próprias sondagens um assim o fenómeno indicavam. interessante. Eu procurava um perfil de presidente um bocadinho numa lógica de uma coisa que não foi falada, que era um antípoda ao nosso presidente atual. Ok. Aquilo que representa a presidência da República, e alguém que fosse uma imagem de estabilidade, de pactos, que falasse de equilíbrio e que trouxesse um discurso agregador e moderador. E que no fundo se traduz em linguagem corrente em alguém bege. Bege, sim. Bege. Percebo. E com o devido respeito, que é muito por António José Seguro, é precisamente isso que ele nos entregou. Então está no lugar certo. Mas só me caiu a sabes. ficha. Só me caiu a ficha a ver o programa do Guilherme Geirinhas, O Bom Partido, em que de repente começa a ver as respostas. E até em perguntas bastante arriscadas. Do charro e tudo mais. A resposta, Sim. quer dizer, posso dar o exemplo de outros candidatos de esquerda que não vou nomear, mas que perante a pergunta do charro, pessoas que foram abertamente a favor da legalização da cannabis, que não posso responder. António José Seguro respondeu. E perdoem-me o que eu vou dizer, mas tem a história de fumar um charro mais chata de sempre. Pois é. E eu acho isso absolutamente maravilhoso. Experimentou, mas não gostou, não Demonstra foi? uma segurança em si próprio, que é, eu posso dizer que já o fiz, porque eu sou um cidadão normal e já fiz E isto. foi miúdo já, e foi adolescente, não é? Por acaso não, isso é que ainda era o pior. Foi, eu já tinha uma certa idade e não o tinha feito, então os meus amigos obrigaram-me que ele não bateu. Quer dizer, isto é maravilhoso, porque Não inalou. eu não sei, não estava lá, não faço ideia. Mas o que eu gostei da resposta, e também falou sobre escrever cartas de amor à mulher, e o que eu achei era tudo muito bege, normal. Senti que havia normalidade de volta à política. Um discurso coerente, um discurso calmo, sem gritos, E tu queres isso sem para o Presidente da exageros, República? sem performance, sem um exagero de performance. Há uma necessidade de teatro na política. A Agora política não sim. deixa de ser teatro. Mas neste momento nós já não estamos a ter teatro. Nem se pode considerar que é uma revista à portuguesa. Nós temos um espetáculo de obscenidades em palco, Pois, em que vale quem grita mais alto. exato. E de repente aparece um político que já não víamos há 10 Há anos. muito tempo, sim. Há 10 anos, e portanto que ainda tem essa linha política, ainda tem uma linha política que nós víamos há uma década, Sim. e eu de repente olho para aquilo e penso, mas afinal, o candidato apoiado pelo meu partido é o candidato que eu estava à Mas, procura. Joana, desculpa, mas achas Não- que ele é um candidato? Achas que ele é um candidato? Achas que o PS, desculpa, pode reclamar esta vitória de António José Seguro? Não, Que eu acho que Era a não minha acho, segunda não, pergunta. não Ok, acho, não ok. acho. E Mas para- ia dizer isso Para fechar, sim, precisamente. muito rápido. Não, Porque eu acho não que acho, não não pode, acho que o Não é uma PS vitória do possa- PS. Não é uma vitória do PS. Não é uma vitória do PS e isso para mim é claro. Muito bem. Nem pode ser considerada como tal. Da mesma forma que vitórias de outros candidatos que perderam, por exemplo, uma potencial vitória, uma ida à segunda volta de Coutinho não era uma vitória da IEL. Claro. Mas, evidentemente, Que as a duas. vitória do André Ventura sim. uma vitória do Chega, porque é um one-man show e, portanto, ele é a cara daquele partido e aquele partido só existe com ele. Para fechar, Joana? E, portanto, nesse sentido, não é uma vitória do PS, até porque o próprio António José Seguro lançou a sua candidatura ainda sem o apoio do PS, e todos sabemos, e lamento a quem do meu partido que ouvir isto e que ficar ofendido, houve todo um jogo normal, um jogo político partidário, de se tentar encontrar outro candidato e não existia e o PS estava Muito enrolado face à circunstância política em que se encontrava e que se encontra E que na iniciou altura. Muito bem, o que é que achaste do debate? Este único debate, infelizmente, não sei se é infelizmente para ti, mas que foi o único debate televisivo que tivemos da segunda volta. Para mim não é feliz ou infelizmente, É o que é. é o que é. Sim, sim. É uma decisão, é uma Claro, prerrogativa claro. dos candidatos. Na verdade, portanto, desculpa interromper, é só para dar uma nota que é, eu acho que o debate provou que nós não precisamos de mais Não debate. precisa, Completamente. era sim. exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que o debate provou que não precisamos de mais debates. Sim. E, portanto, e nós também estamos cansados de debates e estamos dúvida. cansados De eleições, de tudo. eleições, tudo. Já falámos sobre Sim, isso sim, aqui sim, sim. noutro episódio, inclusivamente. Então, o que é que achaste dos Mas 75 dizendo sobre minutos? o debate, eu tenho a dizer que, voltando atrás naquilo que foi dito,
eu acho que as críticas são justas na medida em que, sim, efetivamente não foram discutidos os temas da presidência, mas eu acho que os grandes culpados, os grandes responsáveis por esses temas não terem sido discutidos foi quem fez as perguntas. As perguntas não eram dirigidas para candidatos à presidência da República. Não, e deram jeito à estratégia, mais jeito à estratégia de André Ventura do que à de António José Seguro. E aí vou ter que discordar. Aqui vou ter que discordar da Enid num aspecto quando diz que deram 3 moderadores, como é que não... Isso aí, nós estamos dentro de uma redação de um jornal e, portanto, se calhar não devíamos criticar muitos jornalistas, mas é por aí. Estou a brincar. Portanto, vivemos num país com liberdade de expressão e, portanto, pode-se dizer. Mas aqui vou ter que discordar da Enid quando diz que os dois se enganaram na eleição. Eu acho que eles não se enganaram na eleição. Acho que André Ventura sempre esteve enganado na eleição. Ou não? E o próprio dizia. Propositadamente sempre esteve enganado. Eu acho que, mesmo que não estivesse, não lhe foi dada a oportunidade de responder porque não lhe foram feitas perguntas. Não lhe foram feitas perguntas. Há um dos exemplos flagrantes para mim é aquele momento em que os jornalistas fazem a pergunta sobre a lei que foi aprovada em Espanha da aprovação dos 500 mil imigrantes. Regularização, sim. E que António José Seguro fica com uma cara muito surpreendida e diz, mas o que é que a presidência tem a ver com isso? Não, mas ele depois comete o erro de responder. Sim, e depois comete o erro de responder. Não, mas comete o erro de responder. Mas comete o erro de responder porque André Ventura diz, pode votar. Claro que pode votar. É evidente que pode votar. Mas a pergunta dele foi muito genuína, porque foi... Mas porquê que isto é sequer um tema? Estamos a falar de um problema de outro país, de uma questão noutro país, que por acaso é uma monarquia constitucional, portanto nem sequer tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com o nosso sistema semipresidencialista. Nem lhe passou pela cabeça que estivéssemos a falar de um cenário, até porque a pergunta é mal estruturada de raiz, de se isto acontecesse, vetaria ou não esta lei. Portanto, a surpresa, se pode discutir que há elasticidade, jogo de cintura política ou não, aí já entramos noutro campeonato. Agora, a pergunta é mal feita de raiz. Mas ele não devia ter aceitado o pressuposto sequer. Ou seja, ele quando diz... Eu acho que devia ter mantido o seu linha de raciocínio de dizer eu não vou aceitar isto como pergunta sequer, porque não é uma pergunta para a minha eleição. Mas é que nem sequer é isso que ele responde. Porque mesmo para António José Seguro, ele responde por uma razão muito clara, porque ele queria demonstrar ao país e àquele voto indeciso na direita democrática qual é que era a visão dele da imigração. Porque sempre foi um tema que o Chega veio a capitalizar e que lhe dá muitos votos e ele aproveitou. Eu acho que se ele não respondesse, ia ser prejudicado. Não, claro que seria prejudicado, mas aí entramos naquilo que estávamos a falar há pouco, que é, nós estamos a viver um circo político. Isto é um circo político. É o que interessa não é o conteúdo, não interessam os dados, tudo isso ficou por terra. Interessa a performance. O circo não se faz sozinho. A colaborar neste circo político. Não, estamos todos. Estamos todos a colaborar neste circo político. Todos a colaborar neste circo. Disseram em uníssono, que bonito. Mas deixa-me só fazer uma nota aqui. Desculpa, mas deixa-me só fazer uma nota que é relativamente a esta narrativa de sistema, que faz parte desta lógica e completando aquilo que o José Pedro estava a dizer há pouco, que é estas narrativas que André Ventura está a procurar reforçar agora, e a isto se vai juntar 2 milhões de portugueses acreditam em mim, 2 milhões de portugueses são contra o sistema. Houve um meme até que circulou sobre este cartaz que tu falaste, muito engraçado, que era o cartaz do André Ventura e ao lado o José Sócrates dizer exatamente. Está genial e só não percebe quem não quer perceber. Sim. Mas esta crítica ao sistema, há uma coisa muito específica, há uma coisa muito engraçada, que é quando se pergunta a alguém porquê é que és contra o sistema, o que é o sistema, ninguém te sabe responder. Exato. O que é o sistema? Nunca ninguém te sabe responder o que é o sistema. E aquilo que ele diz, quando ele diz assim, eu quero um presidente que represente e que defenda os portugueses e que não sejamos humilhados quando vamos a outros países, quer dizer, ele vai ao saudosismo. Sim, mas aí eu acho que falta alguém que o encoste e que lhe diga certíssimo, não somos envergonhados, mas então, na qualidade de Presidente da República, o que é que faria? Porquê essa cara? Sim, não, e porquê a nossa cara? Porquê a nossa representação? Vamos ouvir o Zé Pedro agora. Porquê é que nós temos, desculpa só mesmo para terminar, como é que ele iria, André Ventura, a Presidente da República, lidar com um chefe de Estado que fosse de uma cor política comunista, socialista, social-democrata? O que é que seria? Iríamos cortar relações institucionais enquanto país ou iríamos nos preocupar com o Estado em questão? O Estado que teríamos a ter esta relação? Porque, quer dizer, André Ventura teve umas relações ali com o chefe de Estado de Angola que não foram uma boa representação de Portugal. Mas nós temos um exemplo de um presidente de outro país que tem uma cor política parecida com a de André Ventura e que destruiu as relações diplomáticas desse país. Que é o nosso maior aliado e que nos devia preocupar e que eles não falaram sobre isso no debate. Zé Pedro, sobre os Estados Unidos foram desafiados a falar, mas até nem sequer foi da melhor forma. Mais uma vez, acho que também não foi
colocado a pergunta da melhor forma. Mas voltando um bocadinho atrás, é verdade que é difícil definir o que é o sistema, mas isso, mais uma vez, não importa, porque nós vamos depois perder-nos em discussões certamente muito interessantes e estimulantes mas sobre o que é a esquerda, o que é a direita, o que é o sistema, o que não é o sistema. E as pessoas não querem saber. Mas saber. isto é presidenciais. E, portanto, como é que a direita e a esquerda, desculpem-me, como é que numa eleição deixa só ouvir o José Pedro. já esquerda e podemos direita, ir não é? aí. Porque Como eu é acho que que isto há acontece? uma divisão mais importante do que essa. Fala-se muito de duas dicotomias nestas eleições, que é o sistema versus o antissistema, ou o espaço democrático versus o espaço mais autocrático, ou a esquerda versus a direita. E eu acho que, na verdade, muitas pessoas nem sequer estão aí, estão mais a olhar para uma questão de o candidato partidário versus o candidato independente. Acho que podemos entrar aqui num debate depois mais alongado sobre isso, que também me parece interessante, mas eu queria só mesmo dizer... É verdade que é difícil definir o que é o sistema, mas isso pouco importa para André Ventura e para os seus eleitores. Ele quer mesmo normalizar. Eu não acho isso. Ele quer mesmo normalizar a ideia de se votar nele e por isso é que ele se candidata várias vezes a diferentes eleições. O que é que vai acontecer se ele tiver mais votos que o Luís Montenegro nas legislativas? Não, claro, ele vai poder proclamar que representa mais portugueses do que Luís Montenegro. Depois, claro, há razões e razões. Há razões e razões, são eleições diferentes, são objetivos diferentes, é uma segunda volta, portanto, podemos olhar para os números da primeira volta. Portanto, e vês o depois fluxo migratório das Mas isso Agora, não interessa André no Ventura final do precisa dia, Zé Pedro, isso não interessa. Mas era aí que eu ia Sim, ele estava a dizer isso. Que era, André Ventura precisa... Deixa eu avisar Pedro. André Ventura precisa de conflito e de confronto, e António José Seguro precisa de tranquilidade e de foco. E eu acho que essa diferença foi muito notória no debate. Sim, sem dúvida. E António José Seguro, e no debate e na campanha, ou seja, António José Seguro tem sido até algo teimoso numa estratégia de manter aquela linha que é a linha de há 10 anos, de que também falavas há pouco, que é exatamente a mesma pessoa de há 10 anos. O que é que mudou que te faz hoje, por exemplo, a ti, ansiar por este candidato bege? Foi o contexto político, o contexto polarizado, o contexto em que todas as discussões que nós temos de estar de um lado e contra o outro. Sim. Que invadiu Sim. E de repente, António José Seguro é exatamente a mesma pessoa que a esquerda criticou por fazer pouca oposição a Passos Coelho. As características são as mesmas, as posturas são as mesmas. O que é que mudou? É o contexto político. As pessoas já começaram a ficar um bocado cansadas destes debates polarizados, do tal circo. sobretudo numa eleição que é unipessoal para um cargo muito institucional, onde temos o último... sim, exatamente, onde temos o sentido de Estado a ter de imperar em todas as decisões, mais do que uma questão partidária. Não é por acaso que esta é a única eleição em que é preciso a maioria dos votos válidos. Pois. Que prevê uma segunda volta para se isso não acontecer na primeira volta. É precisamente a nossa Constituição desenhou, o nosso regime está exatamente. desenhado E, portanto, precisamente para este efeito. Deixa Zé Pedro terminar. Eu acho mesmo que a previsibilidade é o maior trunfo de António José Seguro. Numa altura em que nós não precisamos de continuar a polarizar ainda mais o nosso sistema político e as nossas discussões. Claro que depois, enfim... Aliás, António José Seguro no debate disse isso. Disse, a política está cheia de ruído e os políticos não conseguem atuar. Mas eu acho que isso é verdade. Representada nessa frase. Mas eu acho que António José Seguro não vence. E o teu testemunho até é engraçado por isso. Ou seja, é curioso porque casa com esta ideia que eu tenho, que é... Eu acho que António José Seguro não vence por entusiasmo ou por entusiasmar, vence por tranquilizar. Por ser bege, lá está. Eu acho que isso hoje em dia é valorizado. Valorizado, sim. E numa altura em que ele estava a liderar o Partido Socialista era absolutamente criticável, porque as pessoas o que precisavam era de revolta, era de alguém que lhes dissesse que na altura da Troika que não era tudo aceitável, que não podíamos constantemente estar a ouvir aguentam e aguentam. Claro. Mas ou seja, não é a mesma coisa. Apatia, certo, mas o populismo tem como objetivo instigar a revolta e criar a sensação de que as coisas estão erradas. A apatia que se pode ter, e do meu ponto de vista até com alguma razão, se apontava a António José Seguro, enquanto ele era líder do PS, naquele momento líder da contexto oposição, político, havia uma maioria, não precisavam para nada a nível de votos da abstenção do PS nos orçamentos de Estado, e ele dizia que se abstinha violentamente por um sentido de Estado que ninguém conseguia ver. Hoje em dia... Se calhar por isso é que este é o papel ideal para ele. Não era aquele, era Mas este. eu não tinha chegado a essa conclusão antes. Pronto, e eu acho que ele vence por isso, e obviamente por comparação com os outros candidatos, porque em abono da verdade ele não tinha nenhum candidato forte à sua esquerda, e eu acho que isso foi fundamental
para ele poder passar nesta campanha como o candidato que podia mais facilmente... E à sua direita tinha um circo. Mas era aí que eu ia chegar. Eu vou mesmo concluir. À esquerda ele não tinha adversários e, portanto, Sim. ainda que a custo, e mesmo tendo começado a campanha a dizer que não queria ser metido em gavetas socialistas ou de esquerda, ele conseguiu captar a esquerda porque não havia alternativa naquele espaço para chegar a uma segunda volta. E depois aconteceu algo interessante, que foi o mesmo que eu acho que elegeu Luís Montenegro, que é, do espaço moderado, qual é o candidato que está mais próximo de nós não termos o perigo de André Ventura. Pois. Quando as eleições legislativas tinham de um lado Pedro Nuno Santos, que quer se goste mais, se goste menos, era tido como um líder mais radical, menos moderado, as pessoas preferiram O moderado. E agora aconteceu mais ou menos o mesmo. Exato. Com algumas explicações depois, quando se fizer a história desta campanha, certamente serão importantes a clivagem entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, a subida e a boa campanha de Coutinho de Figueiredo, que às tantas parecia o único candidato de direita que podia disputar aquilo com André Ventura, mas radical demais para ter o voto moderado. E António José Seguro acabou por beneficiar disso. O eleitorado moderado está volátil, é pouco ideológico e está cada vez mais a precisar de alguém que os represente simplesmente por oposição ou por rejeição. Ao contrário do que nós Há muitos pensamos, votos. o eleitorado moderado, que é tanto de esquerda como de direita, porque esse eleitorado não é ideológico. Não é ideológico. Ou seja, não é uma massa... E que, aliás, foi sempre o eleitorado que definiu as eleições. Mas neste momento eu acho que esse eleitorado está órfão. Sim, mas eu acho que neste momento porque eles vão os dois pelo mal partidos menor, moderados, os dois que a partidos Inês também moderados, falava. e noutro tempo um partido que se dizia de Daqui a centro, ouvir a Inês também. que se dizia de centro, um partido que se dizia de centro, desapareceram e decidiram aderir a estas narrativas altamente ideológicas e altamente polarizadas, e este eleitorado está órfão. Sim, mas eu acho que essa volatilidade deste eleitorado existe muito por rejeição do outro e não por uma adesão grande. Sempre existiu. Este eleitorado era o eleitorado que nos elegia governos. No espaço moderado havia um discurso aspiracional. E Sim. estas pessoas podiam muitas eu não vezes posso concordar, votar desculpem, por se convicção. me permitirem falar sim. agora. E neste caso, só mesmo para concluir, sim, claro. é mesmo esta frase. Para fechar? Antes votava-se, havia no espaço moderado um discurso aspiracional e havia muita gente moderada que votava por convicção. Cada vez mais as pessoas estão a votar defensivamente para rejeitar. Muito bem. Porque é o Vamos espaço ouvir a para Inês. os moderados. Inês. Sim, há muita coisa com a qual eu não concordo, que é o voto democrático ou a direita democrática não ser ideológico ou o voto democrático em si não ser ideológico. Eu acho que é ideológico. O moderado é ideológico. Obviamente que pode divergir um bocadinho mais para a social-democracia, para a democracia cristã ou para o socialismo. Porque também há um conservadorismo no socialismo. A social-democracia portuguesa. Porque portuguesa. A social-democracia claro no que resto sim. Não, dentro daquilo que é no resto do mundo a nossa realidade. A nossa realidade. Pronto. A minha questão aqui é, nós podemos ver que há um fluxo de votos da primeira volta para a segunda volta. Ou seja, eles valiam, André Ventura e José Seguro valiam 55% dos votos na primeira volta e na segunda volta, as sondagens que valem o que valem, Seguro aparece com 70% e Ventura aparece com 30%. O que significa que há aqui um universo de 45% dos votos da primeira volta que migra para António José Seguro e apenas 6% que migra para André Ventura. O que significa que o espaço moderado e o espaço moderado na direita, que eu acho que é onde encaixam muitos sociais-democratas, muitos liberais, muitos democratas cristãos, fluxam muito mais normalmente para o António José Seguro do que para o André Ventura, não porque concordam com o António José Seguro, como disseste, mas porque dentro deste cenário péssimo, porque nós em Portugal rejeitam mais o André que Ventura, não é? Nós não estamos perante uma situação de escolher um ótimo presidente ou um Olha o microfone, Inês. Nós estamos perante, desculpem-me, nós estamos perante aquilo que acontece em Portugal, que é entre um muito mau e um péssimo, temos que escolher um péssimo. Pronto, e eu acho que isto está a acontecer neste momento, que é, nós não estamos naquela fase de, este candidato é excelente, este é bom, em quem é que eu vou votar? Não, esta ala moderada do país, que sempre definiu eleições, como a Joana diz, está a tentar escolher um presidente entre um que é muito mau e nem quer ser presidente, como tu disseste, quer só ser o líder da direita, o que não é possível, claro que não quer porque ele para mim nem é de direita, aquilo é qualquer coisa ainda a ser definida, populista. Não é para ter adesão à realidade, é uma coisa que ele vai poder dizer. Portanto, estamos entre este senhor que eu acho que não quer ser presidente. Desculpa, porque isto coloca na calha para, numas próximas eleições legislativas, poder pegar neste discurso e dizer que vale X e dizer que vale X. Votos.
Mas há alguma coisa que nós temos que pensar, e quem gosta de política, eu acho que a política somos todos nós, porque isto é o sistema em que vivemos, isto é a democracia a funcionar, e André Ventura foi eleito através do sistema democrático. Depois tem ideias democráticas, é que... Não, ele não tem ideias democráticas. Não é isso. É assim, é aquilo que Paulo Núncio disse, e eu sinto-me aqui na obrigação de o esclarecer, que é, André Ventura é eleito de fruto do sistema, por sufrágio universal, é democracia a funcionar. Agora, se ele tem ideias democráticas, não me parece. Por isso é que eu digo que acho que ninguém critica a legitimidade, critica-se as ideias. Exatamente, e é esta a minha questão, que é o espaço moderado o senhor está a deputado Paulo Núncio olhou para uma questão de que ninguém está a falar, ou pretendeu confundir os planos, e é grave, ou confundir ele o segredo e também é grave. Ele foi eleito pelo voto dos portugueses. Mas ninguém questiona isso. Pronto, mas a conclusão que nós temos que tirar daqui, quem gosta de política, para terminar, é: há um fenómeno em Portugal desde há 8 anos, que é o Chega, é um partido que veio ocupar determinados pontos que havia na direita em Portugal. E André Ventura conseguiu galvanizar esses pontos que ficaram sem pai, por assim dizer, pontos como a imigração, pontos como a segurança, pontos como o patriotismo, o nacionalismo, o ser-se português. O que é ser-se português? Há portugueses em Goa, há portugueses em todo o mundo. Isto é que o português não se define porque nasce cá. Ou para fechar, Anitta. Pronto, o que é que eu quero dizer é o seguinte. O que é que eu quero... Até porque a nossa cultura portuguesa, quer dizer, é pelo país todo. Como disse o Marcelo, nós somos... exatamente. Portanto, a minha questão aqui é, nós temos que pensar, quem gosta de política tem que pensar o seguinte, que é, há um fenómeno há 8 anos e o Chega cada vez está a crescer mais. Mas porquê? O que é que está no povo português que leva a votar num partido como o Chega? E o que é que está a acontecer à direita democrática ou à esquerda democrática que não está a conseguir responder às necessidades do povo português? Muito bem, para fechar eu quero saber muito rápido as vossas previsões para dia 8. Quem ganha e por quanto, Joana? Ai, isso é batota. Não, vai, também é um jogo. Está bem, é um jogo. Então, acho que é evidente que ganha António por José quanto? Seguro, e diria que entre os 65% e os 71%. Muito bem. Zé Pedro, quem ganha e por quanto? Fazendo até publicidade à casa onde estamos, eu fiz aquele futurologia do Observador. Sim, e, portanto, no fundo é fazer umas previsões de quantas dos eleitores de cada um dos candidatos da primeira volta, que percentagem é que achas que vai para cada um dos candidatos, e depois dá-te uma soma final. E quanto é que deu a ti? E a mim deu-me, se não estou em erro, foi 63-37. Vamos ver. Muito bem. Enid, quem ganha e por quanto? Eu não acho que sejam favas contadas, como muitas pessoas estão a dizer. Eu estou genuinamente preocupada com o resultado no dia 8. Há uma maioria silenciosa que eu quero crer que vai inclinar para António José Seguro, mas continua a ser uma maioria silenciosa que nós não estamos a conseguir, como disse ulteriormente, entender ou captar. Portanto, espero que incline para o candidato mais... que está mais dentro do sistema e salvaguardar o direito social. Mas acho que vai ser taco a taco. Mas acho que pode ser um resultado um bocadinho diferente do que os meus colegas disseram aqui. Portanto, vamos ver. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus convidados de hoje, Joana Zaguris, Pedro Mozo e Enid Menezes. Até à próxima. Obrigado. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.